E aí pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência na nossa disciplina FLD 001, né, Fundamentos de Física. Nós vamos continuar falando sobre forças e interações. Só que agora na aula passada a gente viu a primeira lei de Newton, agora a gente vai ver a segunda lei de Newton. Antes de falar da segunda lei de Newton, a gente precisa entender o que é um referencial inercial, né? Esse referencial é aquele no qual a segunda lei de Newton é válida, né? Se o referencial ele for não inercial, nós não podemos usar, né, a segunda lei de Newton. Um referencial inercial é um sistema de referência que ele tem velocidade constante. Então, a gente tem aqui o eixo y, sei lá, vamos fazer um sistema bidimensional, o eixo x, né? Esse sistema de coordenadas ele pode estar em movimento, mas ele precisa estar em movimento em velocidade constante. Então, ele não pode ser acelerado. Se ele estiver acelerado, aí a gente não pode aplicar a segunda lei de Newton. Então, essa é a ideia, né? Então, a aceleração ela precisa necessariamente ser igual a zero. Então, dado esse sistema de referência, né, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton. E aí, o que é a segunda lei de Newton? Nós vimos lá que a primeira lei de Newton, né, é um caso em que a resultante das forças, né, que são aplicadas sobre um sistema, essa resultante das forças ela é nula. Essa é a primeira lei, né? Então, primeira lei de Newton. Ou seja, se um corpo ele está movendo-se com velocidade constante, ele vai continuar se movendo com velocidade constante, ou se tiver em repouso, ele vai continuar em repouso. A segunda lei de Newton fala o seguinte: se essa resultante das forças ela é diferente de zero, quer dizer que essa resultante das forças ela é diretamente proporcional a uma aceleração no meu sistema, né, no meu corpo. Então, a segunda lei fala que a resultante das forças é igual à aceleração. E a constante de proporcionalidade, né, é proporcional, né, a resultante das forças é proporcional à aceleração. E a constante de proporcionalidade é chamada massa inercial. Né? Então, eu sei que a resultante das forças, né, do vetor força, é igual à massa inicial vezes a aceleração do objeto. Como é um vetor, eu posso dividir isso aqui nas coordenadas e trabalhar de forma independente, né, nas três coordenadas. Então eu posso trabalhar na coordenada x, resultante das forças na direção x vai ser igual à massa inicial vezes a aceleração na direção x, resultante das forças na direção y é igual à massa inicial vezes a aceleração na direção y, e resultante das forças na direção z é igual à massa inicial vezes a aceleração na direção z. Então, essa é a segunda lei de Newton. Dada a segunda lei de Newton, vou começar a fazer exemplos. Né? Primeiro exemplo, um trabalhador aplica uma força horizontal constante de módulo igual a 20 newtons. Então, a força tem 20 newtons. Opa, desculpa, vou pegar o módulo aqui, né, o valor absoluto. São 20 newtons. E ela está na horizontal, em uma caixa com massa igual a 40 kg. Então, vamos desenhar aqui. Então, eu tenho uma superfície, né, na horizontal, eu tenho uma caixa que tem uma massa de 40 kg e eu aplico sobre ela uma força horizontal. Certo? A massa da caixa é 40 kg, certo? Que está em repouso, né? A velocidade inicial igual a zero. Sobre uma superfície horizontal com atrito desprezível. Qual é a aceleração da caixa? Então eu posso aplicar, né, se eu tenho uma força resultante, então eu tenho aceleração, certo? Então eu posso aplicar, né, então aplicando a segunda lei de Newton na direção x, o que a gente vai ter? Resultante das forças é a massa inicial vezes a aceleração também na direção x. Quais forças que eu tenho atuando? Apenas a força F. Então, a força F
vai ser a massa inicial vezes a aceleração na direção x. Eu estou interessado em achar a aceleração. Eu posso isolar a aceleração aqui na minha expressão, então eu tenho que a aceleração na direção x vai ser o módulo da força dividido pela massa. Então, o módulo da força são 20 newtons, certo? Dividido pela massa, que são 40 quilogramas. Newton, vamos abrir isso aqui, 20 newtons. Newton é quilograma, né, é uma massa vezes uma aceleração, metro por segundo ao quadrado. Dividido por 40 quilogramas, eu posso cortar quilograma com quilograma, 20 dividido por 40 vai dar meio. Então, a aceleração na direção x é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Dando sequência, um segundo exemplo. Uma garçonete empurra uma garrafa de ketchup de massa igual a 0,45 kg, 0,45 kg, ao longo de um balcão liso e horizontal. Quando ele fala liso assim, não sei, talvez tenha atrito. Quando a garrafa deixa sua mão, ela possui velocidade de 2,8 metros por segundo. Então, velocidade, módulo da velocidade, 2,8 metros por segundo. Como está sobre um balcão, a gente pode falar que essa velocidade é na direção x. Vamos escolher o sistema de coordenadas deste jeito. Que depois diminui por causa do atrito. Então, tem um atrito, tá? Horizontal constante, exercido pela superfície superior do balcão. A garrafa percorre uma distância de 1 metro. Então, como eu escolhi o sistema de coordenadas x, ela deslocou 1,0 metros até parar. Determine o módulo, a direção e o sentido da força de atrito que atua sobre a garrafa. Vamos fazer o exemplo aqui. Desculpa, vamos fazer a ilustração. Então, eu tenho aqui a minha garrafa, ela está com velocidade inicial, diferente de zero, e ela tem uma força de atrito contra esse movimento. Vamos escolher um sistema de coordenadas. Eu vou falar que x é positivo para cá, y é positivo para cá, tá certo? E aí, a primeira coisa que eu preciso saber é qual que vai ser essa desaceleração, Então, eu posso usar uma equação da cinemática, Então, usando a equação abaixo, para obter a aceleração. Eu vou escrever a equação aqui, vocês devem recordar ela lá no ensino médio, que é o seguinte, a equação fala o seguinte: a velocidade final ao quadrado vai ser a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Como aqui a gente está no eixo x, então velocidade x, velocidade inicial x. A velocidade final é zero, ela vai parar. Isso é velocidade inicial ao quadrado, 2,8 ao quadrado. Eu vou omitir a unidade aqui, porque todos estão no sistema internacional, quilograma, metro, segundo, metro. A aceleração vai ser dada em metros por segundo ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração que eu quero obter, vezes o deslocamento, que é de 1 metro. Certo? Eu vou passar isso aqui para o outro lado, tá certo? E vou passar 2 vezes 1 dividindo. Então, a aceleração vai ser negativa, 2,8 ao quadrado vai dar 7,84. 7,84 dividido por a constante 2 vezes 1 metro. Isso aqui dividido por 2 vai dar 3,92 negativo. Então, a desaceleração é 3,92 metros por segundo ao quadrado. Beleza, vamos riscar aqui. Então, agora a gente pode aplicar a segunda lei de Newton. Então, aplicando a segunda lei de Newton, nós temos resultante das forças na direção x vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção x.
Quais forças estão atuando? Eu tenho só a força de atrito. Força de atrito, o módulo da força de atrito, vai ser a massa da garrafa é 0,45, e a aceleração é uma desaceleração, menos 3,92. Novamente eu estou omitindo as unidades, porque aqui está em quilograma, está em metro por segundo ao quadrado, isso aqui vai dar newton. Força de atrito vai ser igual a menos 3,92 vezes 0,45, dá aproximadamente, tá? 1,76 newtons. Então essa é a força de atrito. Dando sequência, vamos definir, né, a relação entre massa e peso. Né? Peso é uma força, então se eu tenho qualquer objeto próximo a um corpo, né, com massa equivalente, por exemplo, a massa da Lua, a massa da Terra, um corpo massivo, esse corpo ele vai acelerar, né, qualquer outro objeto de menor massa, né, qualquer outro objeto, na sua direção. No caso da Terra, né, a gente vai ter a aceleração da gravidade, que é aproximadamente 9,8, e isso vai provocar uma força para baixo, que a gente chama peso. Essa força, né, ela é diretamente proporcional à aceleração, que é a aceleração da gravidade, e ela é dada pela massa, né, inercial do corpo, vezes a aceleração da gravidade. Geralmente escolhemos o sistema de coordenadas positivo para cima. Tá? Quando isso é feito, a força que está apontando para baixo, ela ganha um sinal negativo. Tá joia? Quando escolhemos o sistema de coordenadas apontando positivo para baixo, esse sinal negativo desaparece. Tá ok? Então vamos seguir fazendo alguns exemplos da força-peso. Ela sempre aponta para baixo, tá? A gente já discutiu um pouco anteriormente, né? Se nós estamos num plano inclinado, né? Então, por exemplo, de um ângulo θ, essa força, mesmo o corpo estando sobre o plano inclinado, ela aponta perpendicularmente para baixo, né? A força-peso. Então, sempre apontando como se estivesse apontando para o centro da Terra. Vamos fazer um exemplo. Uma moeda foi largada do repouso. Então, vamos lá. Velocidade inicial igual a zero. Se a moeda cai em queda livre, de modo que os efeitos do ar sejam desprezíveis, então não tem uma resistência do ar, como a força resultante sobre ela varia durante a queda? Então tá aqui, tá a moeda, tá certo? Qual força que está atuando sobre a moeda em queda livre? Ela tem a força peso, certo? Para baixo. E se tivesse uma viscosidade do ar, considerando a viscosidade do ar, teria uma força de arraste aqui para cima. Mas o problema fala que isso é desprezível. Então, como a força resultante sobre ela varia durante o tempo? Ela não varia, né? Ela é o peso. Né? A força é constante. E igual a força-peso. Certo? Dando sequência, vamos fazer outro exemplo. Um carro, né, com essa massa, então massa do carro é igual a 2,49 vezes 10 elevado à quarta newton. Não, peso, desculpa. Que é peso. Peso do carro. Newtons. E em movimento ao longo do eixo X e para repentinamente. A componente X da força resultante que atua sobre o carro, então o módulo, vai ser igual a menos 1,83 vezes 10 a quarta newtons. Qual é a sua aceleração? Espera aí. Então eu posso aplicar a segunda lei de Newton, né? Então vamos por aqui, aplicando a segunda lei de Newton,
na direção x, o que nós temos? Resultante das forças na direção x é massa vezes aceleração. Eu quero achar essa aceleração, qual força que está atuando? Essa força Fx é massa vezes aceleração. Pois bem, eu conheço a força. Não, desculpa, eu não conheço a força. Não, eu conheço a força. Eu não conheço a aceleração e também não conheço a massa. Então vamos abrir uma janelinha aqui para a gente calcular essa massa. Eu sei que peso é. O módulo do peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Daqui eu tiro que massa vai ser igual a peso, o módulo do peso dividido pela aceleração da gravidade. Então vai ser esse 2,49 vezes 10 à quarta, dividido pela aceleração da gravidade, que é 9,8. Então vou fazer aqui. Eu vou pegar na calculadora, então eu coloco 2,49, aí eu coloco esse ESP, elevado à quarta, dividido, quer dizer, 24.900, dividido por 9,8. Isso dá 2,54. Então, 2.541. Então, a massa é igual a 2.541 quilogramas. Beleza. Agora, de posse da massa, eu tenho a força, que é menos 1,83 vezes 10 elevado à quarta, vai ser igual a massa, 2.541 quilogramas, vezes a aceleração. Com isso, a aceleração vai ser a aceleração na direção x aqui, vai ser esse valor dividido por esse. Então, menos 1,83 vezes 10 à quarta, dividido por 2.541. Então, a aceleração na direção x vai ser uma desaceleração. Então, vai ser 1,83 expoente à quarta, dividido por 2.541. Dá menos, né, 7,2. Como a gente está, 7,20, como a gente está no sistema internacional, né, a aceleração é dada em metro por segundo ao quadrado. Então, essa é a resposta. Vamos a mais um exemplo. É um barco, né, que ele é projetado para deslizar no gelo e está em repouso sobre uma superfície horizontal, sem atrito. Sopra sobre ele um vento, de modo que 4 segundos após a partida, o barco atinge uma velocidade de 6 metros por segundo. Qual é a força horizontal? Então, vamos colocar os dados aqui. O intervalo de tempo vai ser igual a 4 segundos. A velocidade inicial é igual a zero e a velocidade final, o módulo dela, é 6,0 metros por segundo. Qual é a força horizontal constante que o vento exerce sobre o barco? A massa total do barco mais a massa do velejador é igual a 200 kg. Ele quer saber a força que atua sobre o barco. Para saber a força, a gente precisa descobrir qual que é a aceleração, né? Para usar lá na segunda lei de Newton. Então, obtendo a aceleração do barco, o que a gente tem? Eu sei a velocidade final, eu sei, vou falar aqui na direção x, a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o intervalo de tempo. Velocidade final é 6,0 metros por segundo. Isso é a velocidade inicial, que é 0, mais a aceleração, vezes o intervalo de tempo, que são 4 segundos. Eu vou passar esse 4 dividindo. A aceleração vai ser igual a 6,0 dividido por 4,0. Isso vai dar 1,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Agora, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton, né? Então, aplicando a segunda lei de Newton, na direção x,
nós temos resultante das forças na direção x é a massa inercial vezes a aceleração na direção x. A força que está atuando é a força do vento, que eu quero descobrir, chama de FV, é a massa do barco, que são 200 kg, vezes a aceleração 1,5. Todo mundo no sistema internacional, a resposta vai ser dada em newtons. Então, 200 vezes 1,5, a força do vento é de 300 newtons. Beleza. Dando sequência, um outro exemplo. Um trenó foguete com massa de 500 kg, massa igual a 500 kg, pode ser acelerado por uma força constante do repouso, então velocidade inicial igual a zero, até 1.600, velocidade igual a 1.600 km por hora, em 1,8 segundos. Intervalo de tempo igual a 1,8 segundos. Qual é o módulo da força? Para não complicar, vamos passar isso aqui para metros por segundo. Eu sei que 1 km são 1.000 metros, então eu multiplico por 1.000 metros e divido por 1 km. E sei que uma hora são 60 minutos, que são 60 minutos. E sei que 1 minuto são 60 segundos. Beleza. Eu vou cortar quilômetro com quilômetro, hora com hora, minutos com minutos. Beleza? E aí é só multiplicar. Multiplico por 1.000 e divido por 3.600. Então vai dar 1.600 dividido por 3,6, que vai dar 400. Vou escrever aqui embaixo. 444,4 metros por segundo, aproximadamente, tá, pessoal? Ele quer saber o módulo da força. Então, vamos fazer o desenhozinho aqui. Eu tenho o foguete, né? E ele está subindo. Então, tem uma força empurrando ele para trás. Ele quer saber quem que é essa força que está empurrando ele. Não é assim, não. Um trenó foguete. É um trenó, desculpa, pessoal. Eu pus ele na vertical, mas na verdade ele está na horizontal. Eu vou apagar isso aqui. Vamos redesenhar isso aqui. Porque se ele estivesse na vertical, eu precisava considerar o peso dele para baixo. Então, mudava um pouquinho. Ele está na horizontal, tá certo? Então, ele está fazendo uma força para trás e aí ele voa. Qual que é essa força? Então, vamos fazer aqui, a gente vai aplicar. Então, aplicando a segunda lei de Newton. Na direção x. Beleza? Então eu tenho que o resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração na direção x. Qual é a força que eu tenho? Essa força que está impulsionando o foguete, né, a turbina dele, é a massa do foguete, que são 500 kg, vezes a aceleração dele, 444,4. Essa força vai ser igual, isso aqui vezes 500, aqui deu o seguinte, deu 222.222,22 newtons. Mas apresentado dessa forma vai ficar feio, né? Então vou usar a notação científica. Essa força, e vou arredondar. Como aqui eu tenho 3 significativos, aqui eu tenho 4 significativos, a minha resposta pode ter 3. Então eu vou escrever 2,22. Vou andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5 casas para o lado esquerdo. Então, vezes 10 elevado à quinta
newtons. Então, essa é a resposta correta. Dando sequência, um elevador e sua carga possuem massa total igual a 800 kg. Então, massa do elevador igual a 800 kg. O elevador está inicialmente descendo com velocidade igual a 10 metros por segundo. Velocidade igual a 10,0 metros por segundo. A seguir, ele atinge o repouso. Então, a velocidade final, então essa inicial, a final é igual a 0. Após ter percorrido uma distância de 25 metros. O elevador está no eixo Y. Vamos colocar aqui 25 metros. Então, como está com o eixo Y, aqui a velocidade inicial é Y, aqui é Y. Ache a tensão cabo de suporte enquanto o elevador está diminuindo a velocidade até atingir o repouso. Então, está aqui, tem o cabo, certo, que está descendo o elevador. Ele está aqui, certo? Esse elevador tem um peso apontando para baixo. E ele tem uma tensão segurando ele para cima. Vamos escolher um sistema de coordenadas, por exemplo, y positivo para cima. Tá joia? O que a gente precisa descobrir primeiro? Vamos tentar descobrir qual é a aceleração. Então, obtendo a aceleração, o que nós temos? Que a gente pode usar aquela equação que vocês devem recordar no ensino médio, a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Pessoal, é só lembrar como usar a equação, tá? Aqui é y, desculpa. Não é necessário gravar essas equações, porque na avaliação todas estarão disponíveis lá, é só saber qual usar. Velocidade final é 0, isso aqui é 0. Velocidade inicial são 10 ao quadrado. Eu vou deixar sem unidade, porque está no sistema internacional, a aceleração vai dar metro por segundo ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que é de 25 metros. Como o eixo está positivo para cima, né, ele está deslocando para baixo, então ele vai estar na altura 25 metros e vai descer para a altura 0. Quando eu vou calcular esse delta y, vai ser igual ao y final, né, o y menos o y inicial. O y final é 0, então vai ser 0 menos 25 metros. Então, eu tenho que o deslocamento ΔY é menos 25 metros, de acordo com o sistema de coordenadas que eu escolhi. Então, é vezes menos 25 metros. Tá? Então, isso aqui mudou porque eu escolhi o sistema de coordenadas apontando para cima. Se eu escolhesse ele apontando para baixo, aí esse deslocamento seria positivo. Então, aqui dá 100, né? 10 ao quadrado vai dar 100. Eu isolo a aceleração aqui. Então, isso aqui vai ser igual. Isso aqui vai ser negativo, então eu vou passar para lá positivo. Então, positivo. Então, vai ficar 100 dividido por 2 vezes 25, por 50. E aí eu tenho que essa aceleração para cima, né, na freagem, vai ser 100 por 25, vai dar 2,00 metros por segundo ao quadrado. Se eu tivesse escolhido outro sistema de coordenada, por exemplo, apontando para baixo, né, o y, essa aceleração seria uma desaceleração para cima. Tá? Então ela está de acordo com o sistema de coordenadas. Das duas formas está correto. Agora a gente aplica a segunda lei de Newton. Então, da segunda lei de Newton, nós temos a seguinte equação. Resultante das forças na direção y é a massa vezes a aceleração na direção y. Deixa eu ver se tem mais folha aqui. Tem. Então vamos transferir isso para cá. Então, resultante das forças na direção y é a massa vezes a aceleração na direção y.
De acordo com o meu sistema de coordenadas, o peso está para baixo e ele é negativo. Então é o menos o peso. E a tração está para cima. Ela é positiva. Mais a tração. Isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção y. Peso eu posso escrever como massa vezes a aceleração da gravidade. Né? Mais a tração, isso é massa vezes AY. Posso passar esse termo negativo para o lado direito da equação. Então, tem que tração vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade mais massa vezes a aceleração y. Posso colocar a massa em evidência. Tração vai ser igual a massa G mais a aceleração na direção y. Agora eu posso substituir os valores. Né? Eu sei que o sistema pesa 800 kg. A aceleração da gravidade eu vou colocar 9,8 e a desaceleração do sistema 2. Então, fazendo essa conta, eu sei que a tração é positiva, ela aponta para cima. 9,8 mais 2 vai dar 11,8 vezes 800, vai dar 9.440 newtons. 9.440 newtons. Eu estou usando nessa operação 800, né, que tem 3 significativos. A aceleração aqui também tinha que ter 3 significativos. E 9,8 eu poderia usar 9,80 sem problema. Então essa resposta aqui só pode ter 3 significativos, então a tensão vai ser 9,44 vezes 10. Eu tenho a vírgula aqui, eu dei 1, 2, 3, vezes 10 a terceira, newtons. Então essa é a resposta. Pessoal, então é isso. Eu vou deixar para vocês uma lista de exercício para vocês resolverem. Qualquer dúvida, me perguntem lá no fórum, tá certo? Que eu estou à disposição para ajudar vocês. Até mais, obrigado.